Meu nome é João Ramiro Soares Neto, tenho 32 anos, sou natural de Tijuca, Santa Catarina. Na minha infância, essa cidade era muito... A gente tinha sempre muitos amigos, a gente brincava muito, era de estrada de chão, quase a cidade inteira, tinha muito poucas ruas calçadas, então qualquer coisa era uma diversão. A gente encontrava um terreno baldio, a gente brincava, se não brincava na estrada. Fui criado somente pela minha mãe, tenho duas irmãs, um irmão, a Adriana, Adriano e a Alessandra, são os meus irmãos. A gente sempre teve que dar muito duro. A minha mãe trabalhou muito como professora, minhas duas irmãs também são professoras, meu irmão era pedreiro e todos ajudavam ali na renda de casa enquanto eu era criança ainda, não trabalhava, não via os problemas que uma família passava, né? A gente não se importava. Tive muita sorte que não cheguei a passar fome, então para mim foi uma infância maravilhosa. A gente não percebia as dificuldades da casa. Então, tendo o que comer, por mais que fosse só um café preto com bolacha, a gente já, quando é criança, o que importa é a família, não importa o que tu está comendo, né? E com 12 anos, eu ainda estudava, uma refrigeração abriu do lado da nossa casa. Então, a gente passou por uma dificuldade financeira. A minha mãe precisou vender um terreno que a gente tinha com uma casa do lado da nossa, que era um terreno que tinha ficado para minha mãe de herança. A gente teve que vender para suprir as necessidades. E quem comprou era uma refrigeração que veio para o lado. E eu participei desde da construção ali, da refrigeração. Então, sempre nos horários vagos eu estava lá, ajudando a erguer o galpão, ajudando a colocar o telhado, ajudando a fazer o contrapiso. E quando ele começou a trabalhar, eu fiquei encantado com aquilo ali. Eu vi que eu gostava daquilo dali, não importava o horário. Minha mãe brigava às vezes comigo que eu ficava até tarde da noite lá e no outro dia eu tinha que estudar, mas eu gostava. Então, eu comecei a lavar peça, ir buscar máquina, ir buscar geladeira. Comecei a fazer toda essa parte com ele como um ajudante mesmo, sem ganhar nada, porque eu estava ali desocupado. Ele, vamos lá buscar uma máquina comigo? Eu ia. Até que chegou um momento que ele olhou para mim e disse, espera aí, tu praticamente já está quase todo dia aqui, vem trabalhar comigo. Eu não posso te pagar muito, mas eu vou te dar uma pequena ajuda aí. E para mim, que não tinha nada, a pequena ajuda que ele deu era muito. Então, aí sim eu comecei a trabalhar na refrigeração. Eu comecei a lavar mecânica, comecei a lavar caixa com óleo, eu comecei a ajudar nas madrugadas aí com troca de compressor, tudo como ajudante. Eu trabalhei 4 anos, então sou muito grato a essa pessoa, o Antônio Coimbra, sou muito grato a ele por ter me alavancado nessa fase que talvez se eu não estivesse lá trabalhando, eu poderia ter pegado qualquer outra profissão ou ser qualquer outra coisa, menos um refrigerista. Até que chegou um momento eu fiz uma besteira. Eu não trabalhava de carteira assinada com ele não poderia assinar minha carteira, e eu queria trabalhar de carteira assinada. Eu fui trabalhar num supermercado como empacotador. Então, no supermercado como empacotador, logo eles identificaram que eu sabia trabalhar com lavadora, logo eles perceberam que eu sabia, eu tinha habilidades com ferramenta, eu sabia fazer esse tipo de trabalho. Eu comecei a cuidar mais da parte de eletro. Então, o mercado vendia lavadoras, vendia geladeiras, eu ia fazer a entrega, se dava algum defeito na casa do cliente, eu ia lá dar uma olhada antes de chamar a assistência técnica. Eu passei a fazer essa parte lá no mercado. Até que chegou um dia, eu fui mandado embora, teve uma auditoria, eu fui mandado embora e me encontrei perdido. Me encontrei perdido, que a sensação de ser mandado embora, eu não desejo para ninguém, é uma sensação muito horrível. E decidi abrir o meu negócio, decidi começar a trabalhar com lavadora. De cara, não deu certo. Eu não consegui me manter.
Eu já tinha a minha esposa, a Carol, a gente já namorava ainda na época, a gente não era casado. E ela disse, olha, tem uma refrigeração perto da minha casa que eu posso falar com eles se eles estão precisando de alguém. Fui lá falar com eles e eles disseram, ó, pode vir. Eu fiz uma proposta para eles. Fiz uma proposta para trabalhar sem assinar a minha carteira por um tempo, para me tentar o meu negócio. E aí fiquei trabalhando, era uma cidade vizinha, saía da minha cidade, ia para outra, trabalhava até as 6 horas da tarde nessa refrigeração, 6 horas da tarde ia para minha casa, que era em Tijucas, e ia atender alguns clientes aí que às vezes a gente deixava marcado. E a Carol, que a gente só namorava, a gente ia até muito tarde, 10 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. Até que chegou uma hora que não deu mais trabalhar em 2 lugares. Eu decidi sair dessa refrigeração e ficar trabalhando só como lavadora. Eu ainda não tinha confiança para trabalhar com refrigeração sozinho, não conseguia. Eu não tinha conhecimento suficiente ainda para tocar uma refrigeração. Trabalhava somente com lavadora. Aconteceu que teve uma briga no nosso namoro por parte da minha sogra, que não acreditava que a minha esposa trabalhava até tarde comigo, achava que a gente estava fazendo alguma coisa na rua, que chegava meia-noite, chegava muito tarde em casa. E botou um basta, ou termina ou eu vou te botar para fora de casa. Na hora, prontamente, ela decidiu, então eu vou sair. Ela me falou isso e a gente não tinha nada ainda, não tinha nem móveis, não tinha nada e decidimos casar. Então vamos casar e vamos morar juntos e vamos ver o que dá. Eu decidi focar um pouco mais ainda na minha refrigeração. A minha mãe me apoiou muito. Aí o meu sogro também disse, não, João, vamos te ajudar. Emprestaram dinheiro para pagar boleto, emprestaram dinheiro para pagar a prestação do carro, emprestaram dinheiro para comprar as primeiras ferramentas, que nada é muito fácil comprar a parte de refrigeração. Decidi tocar. Como a minha mãe era professora, eu fiz uns cartões de visita e ela começou a entregar na escola. Começou a entregar para amigos e a gente começou a divulgar. Para uma refrigeração que está começando, as pessoas não botam muita confiança. É muito difícil para quem está começando no meio de uma cidade que já tinha refrigerações antigas. E chegou a necessidade de começar a ter que trabalhar com geladeira. E eu não sabia trabalhar com geladeira. Não tinha confiança ainda. Então, eu procurei alguns amigos da área que eu tinha e comecei a pedir ajuda para eles, insistia e me ajudaram. Me ensinaram a trabalhar com geladeira, me ensinaram a fazer uma carga de fluido refrigerante, me ensinaram a fazer um vácuo com compressor de geladeira. Então, hoje a gente contando parece engraçado, mas era o que se tinha na época. E no ano de 2015, mais ou menos, eu comecei já a atender alguns supermercados e eu me deparei com um equipamento que não tinha identificação nenhuma. Eu olhei para aquele equipamento e agora, que fluido refrigerante que eu vou botar? Eu não sabia qual tipo de fluido que eu ia usar, eu não sabia qual potência do compressor colocar, eu não sabia. E aí eu parei e comecei a pensar, eu não sei nada de refrigeração. O que eu estou fazendo aqui? Ou eu aprendo a refrigeração correta, ou eu fecho a minha empresa. Eu não conseguia chegar e dizer para um cliente que eu não sei. Então, ficava uma situação muito chata. E eu decidi estudar novamente. Decidi fazer um curso técnico no Senai, no ano de 2015. O Senai ficava a 40 quilômetros da minha casa. Era de aulas de segunda a sexta-feira. Depois, no último ano, passou de segunda a quinta, mas de começo era de segunda a sexta-feira, todas as noites. Tive 2 problemas nessa fase. O primeiro foi ter que parar de trabalhar à noite, porque a vida do refrigerista é das 8 da manhã até o cansaço vencer, todo mundo sabe. Eu tive que parar de trabalhar à noite para poder estudar. Não tinha essa renda da parte da noite.
e também tinha mais o gasto de combustível e tinha o gasto da mensalidade. Então a gente passou por muita dificuldade. A gente teve que alugar nossa casa, tivemos que morar com a minha mãe por um tempo para poder conseguir manter as contas, mas não desistir do curso. Concluí o curso de refrigeração no ano de 2017. O curso de refrigeração ele me abriu as portas de uma tal maneira que ninguém esperava que ia abrir. Eu conheci pessoas, eu conheci empresas, eu conheci o mundo da refrigeração que eu não conhecia. O mundo que eu achava que rodava só em volta de mim, eu conheci no curso técnico. Então, eu decidi não parar por aí. No ano de 2017, eu encerrei as aulas. No ano de 2018, eu comecei o curso técnico eletrotécnica, no Senai também, só que agora no Senai de Tijucas, do ladinho da minha casa. Estudei até 2019 no Senai. A gente teve visita a várias empresas de energia, tanto nuclear como eólica, e numa dessas visitas, aqui em Angra dos Reis, no hotel que a gente se hospedou, estavam alguns coordenadores do Senai, e a gente estava batendo um papo, conversando, e eu expressei para eles a minha vontade de ser professor. Eu contei para eles que eu me sentia preparado para ser um professor também. E eles me falaram do processo seletivo do Senai. Por que tu não se inscreve, João, no processo seletivo do Senai? E eu pensei, será que eu tenho chance? Será que eu posso? E decidi, é mais um desafio. A vida é feita de desafios e de oportunidade. Tinha outros concorrentes. Eu era formado em refrigeração e eletrotécnica. Outros concorrentes tinham até pós-graduação em refrigeração. Eu pensei, essa vaga não vai ser minha. Então, eu pensei que não ia dar certo, mas pensar em desistir nunca foi uma opção. Nunca pensei em dizer, não vou fazer. Eu precisava preparar uma aula sobre psicometria. Uma aula de 15 minutos para explicar psicometria para pessoas que não conhecem refrigeração. O que eu ia fazer em 15 minutos com psicometria? Eu pensei, eu vou falar e eles não vão entender. Eu mudei totalmente o tema da aula. Mudei totalmente. E eu elaborei um tema na minha cabeça ali, vou ensinar sobre carga térmica, cálculo de carga térmica para ar-condicionado split. Vou ensinar pessoas a calcular a carga térmica do ambiente familiar ali para saber qual ar-condicionado comprar para sua casa. E fui para a aula preparado para isso. Preparei o material e fui. O tema era psicometria. Foi feito um sorteio e o primeiro a dar a aula foi eu. O primeiro a fazer a aula foi eu. Entreguei a documentação e me preparei para a aula e comecei. Tinha 4 pessoas na sala. Um professor de elétrica, uma moça do RH, uma coordenadora técnica e uma supervisora. E eles assistindo aquela minha aula, eles ficaram tão interessados que começaram a fazer perguntas. Mas se acontecer isso, e se tiver isso? Então, por que e se colocar uma carga térmica a mais, um ar-condicionado mais potente? Então, é por isso que eu gasto mais energia, é por isso que ele faz mais barulho. Então, começou a despertar a curiosidade nas pessoas que estavam ali naquele ambiente. E deu os 15 minutos, eu encerrei a aula. O que aconteceu? A moça do RH ela disse, João, mas o tema não era esse, era carta psicométrica. Tu mudou totalmente o tema. Eu disse, sim, eu mudei totalmente o tema, porque carta psicométrica vocês não iam entender nada do que eu estou falando aqui. Agora, o cálculo de carga térmica vocês aprenderam em 15 minutos um conteúdo. Carta psicométrica, eu expliquei para ela o que é e para que servia. Ela deu como finalizada a aula e eu aguardei os outros professores também fazer. A próxima aula era uma aula teste.
Era uma aula uma aula prática. Então, tinha um equipamento de ar-condicionado com um problema e eu precisava identificar esse problema e mostrar para eles o que eu fiz para chegar no diagnóstico. Então, tinha ferramentas na sala, tinha o ar-condicionado com defeito, eu tinha 40 minutos para dar o diagnóstico e eles me observando. Eu disse, vamos lá. Ligamos o ar-condicionado. Em 2 minutos eu dei o diagnóstico do problema do ar-condicionado sem usar nenhuma ferramenta. E ela me perguntou, como tu chegou no defeito? Eu expliquei. Pela partida do compressor, eu percebi que ele poderia estar sem fluido refrigerante, pois o compressor ele partiu com menos barulho e menos esforço. Pela temperatura de condensação e temperatura de evaporação, eu confirmei que ele estava sem fluido refrigerante. E ela disse, mas tu não usou nada. Mas para um técnico, uma pessoa que é de campo, não precisa, às vezes, ter uma ferramenta para te ver o óbvio. Aqui está o óbvio. Mas já que eu tenho 40 minutos, eu vou explicar para vocês sobre essas ferramentas que estão aqui em cima da mesa. Aí tinha bomba de vácuo, tinha vacômetro, Aí expliquei para ela sobre as ferramentas, gastei mais uns 15 minutos e dei por encerrada a aula. E os outros foram. Eu saí dali achando, seja o que Deus quiser, eu não sabia, eu não tinha certeza que eu ia ser contratado. No dia seguinte me ligaram para me levar a documentação e eu fui contratado. E eu perguntei, eu chamei uma coordenadora e perguntei, o que aconteceu? Por que eu fui contratado se a gente, diante do meu currículo, a gente tinha currículo muito maior que o meu? De começo eles não me falaram, eles não sabiam por quê. Depois de um tempo trabalhando, a gente começa a criar amizades e um professor um dia chegou para mim e me falou, João, tu acertou na tua aula sobre cálculo de carga térmica. Todos os professores tentaram explicar a carta psicométrica e só confundiu ainda mais. Tu falou a carta psicométrica em 3 minutos, explicando o que era, todo mundo entendeu para que servia a carta psicométrica. Agora, como usar a carta psicométrica na explicação, na matéria dos outros professores, ficou vago. Para o diagnóstico do ar-condicionado, os outros professores demoraram muito para chegar no diagnóstico. Outros não sabiam nem utilizar o manifold. Então, por isso eu fui contratado. Não pelo meu diploma, mas pela minha competência. E aquilo foi muito gratificante. Então, comecei a lecionar. No início foram poucas turmas. Logo, comecei a ficar conhecido entre os alunos. E turmas novas começaram a surgir. E alguns alunos já exigiam, eu quero ter aula com o professor João. Quero ter aula com o professor João. Isso é tão gratificante que não tem preço. Eu não poderia pegar tantas aulas como eu pego hoje para dar, mas estar com os alunos é o que eu gosto de fazer. Lecionei também algumas turmas para pessoas de baixa renda. Então, quando eles entraram no Senai, eles não pagavam pelo curso, eles ganhavam o curso gratuito da prefeitura. O Senai é uma instituição que tem muita fama, muitas pessoas acham que para entrar no Senai tem que estar bem arrumado, tem que estar isso, tem que estar aquilo, mas o Senai é uma escola simples como qualquer outra. E eles vinham com essa certa vergonha do Senai, de estar ali, por ser de baixa renda, por achar que o Senai é só classe média ou classe média alta. Não. Eu chegava, eu sentava na carteira com eles, eu fazia uma conversa com eles sobre mercado, sobre área, sobre campo de trabalho, sobre possibilidades de trabalho para eles. Então, na nossa primeira conversa, eu sentia no olhar de cada um aquele acolhimento dos alunos que te aceitaram. Então, quando você acolhe o aluno, quando você está junto com ele,
Quando você se iguala ao seu aluno, ele vai te respeitar pro resto da vida. Então, hoje eu chego num mercado, eu chego numa padaria, eu estou nas redes sociais, eu ganho elogios, eu ganho oi, professor, tudo bem? Como você está? Oi, professor, eu estou trabalhando na área, eu já estou ganhando dinheiro. Oi, professor, me tira uma dúvida. Isso é muito gratificante para a gente que está formando pessoas. Isso é muito bom. Aí, então, quando chegou a pandemia, a paralisação de todas as escolas, todas as empresas, a gente acabou não esperava por esse baque, mas, como eu falei, desistir, eu nunca pensei. Então, eu também não poderia desistir dos meus alunos. Eu não poderia desistir dessas pessoas que eu estava formando, dessas pessoas que eu estava inspirando. E eu decidi buscar um pouco mais, me esforçar um pouco mais, aprender algo novo. E eu comecei a assistir muitas lives pelo Instagram, e eu pensei, poxa, se um professor está ensinando pelo Instagram, por que eu não posso ensinar também? Será que eu sei fazer? E eu vi que eu não sabia. Comecei, não dava audiência, fazia umas postagens muito ruim. Não importava, eu estava botando conteúdo ali, eu não queria ser bonito, eu queria ensinar. E comecei a mostrar a minha oficina e comecei a mostrar alguns serviços que a gente fazia, comecei a ensinar pelo Instagram. E ao pouco, semana após semana, começou a chegar mais gente próximo de mim. Começou a vir mais seguidores, começou a vir mais perguntas, começou a vir mais elogios. Começou a vir perguntas. Professor, faz uma live sobre tal assunto. Professor, me ensina sobre tal assunto. E a gente foi direcionando as lives para esse público, para essas pessoas, para essas dúvidas. E numa dessas lives, eu tive a oportunidade de conhecer o Fábio, da Samatec e da Samacursos. Aí eu vi o tão grande era o trabalho que eu estava fazendo, a quantos lugares que estava chegando. De Santa Catarina, eu estava sendo falado aqui em São Paulo, eu estava sendo falado no Ceará, eu estava sendo falado em Brasília, então eu estava sendo falado no Rio Grande do Sul. Eu vi que eu não poderia parar esse trabalho. E os meus alunos, muitos que já tinham se formado, começaram a me seguir para aprender algo novo também. Começaram a querer mais e querer mais. E até então que eu recebi o convite para vir trabalhar na Samacursos, para vir lecionar na Samacursos o nosso curso de Lave e Seca. Eu aceitei na hora, porque ensinar é minha paixão. Refrigeração é minha paixão. Então, quanto mais eu ensino, mais eu me esforço para aprender. Então, os dois juntos estão me fazendo crescer cada vez mais. E eu vou continuar estudando, eu vou continuar aprendendo cada vez mais. Porque quando a gente ensina alguém, a gente nunca só entrega, a gente ganha. E com as lives, com essas pessoas que eu tive contato, eu aprendi muito mais do que se eu não tivesse feito nada, se eu não tivesse entregado para elas. Hoje, continuo casado, tenho 2 filhos, tenho uma filha de 7 anos, nome Natália, e tenho um filho de 4 anos com o nome Mateus. São as coisas mais preciosas da minha vida. Tenho a minha empresa, Eletromac Refrigeração, já há 12 anos, na cidade de Tijucas. Hoje, a gente já tem um nome a zelar, sempre tivemos um respeito imenso pelos nossos clientes, e esse sou eu, professor João Ramiro, como sou conhecido agora.